Algumas pessoas novas estão chegando por aqui. Isso é muito legal, tô muito feliz. E eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre essa pessoinha aqui. Contar um pouquinho da minha vida, assim, de como foi vir pra cá, pra Noruega, de como foi toda essa experiência, Mas eu quero começar contando um pouquinho sobre a Tatita lá do Brasil, lá do Rio de Janeiro, de Campo Grande, como que foi um pouco da minha vida. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo, mas é muito interessante eu contar um pouquinho da minha trajetória pra vocês. Vamos lá? Já vou começar esse vídeo aqui com o cabelo liso, né? No vídeo anterior eu falei de transição capilar, mostrei meu cabelo cacheado pra vocês. E aqui, gente, a louca, ó, alisou o cabelo. Mas eu aproveito também pra vocês verem como fica o meu cabelo só com chapinha. Eu lavei ele, passei o condicionador e deixei secar sem nenhum creme, sem nada. Ficou desse tamanho, né? Mas por causa que quando eu vou fazer chapinha, eu gosto de ter o cabelo mais assim, totalmente sem nenhum tipo de creme, porque fica mais leve, não fica tão pesado o cabelo. Uma dica também aí para as cacheadas, né, que gostam de fazer chapinha de vez em quando, igual eu, bem de vez em quando, gente. Eu faço chapinha, tipo, 2 vezes no ano, sabe? Assim, é muito, muito, muito de vez em quando mesmo. Então eu resolvi fazer pra ver como ficava meu corte de cabelo também, que eu falei pra vocês, né, da última vez. E gostei até, ficou legal. Então, eu sempre fui uma menina assim, desde sempre. Sempre fui uma menina que sempre gostou muito de, sabe, aquelas pessoas que falavam assim, ah, essa menina aí, ela quer ser... como é que fala? Agora eu tô sumindo as palavras. Minha mãe costumava falar, ser o que a folha do ano não marca, sabe? Mas é uma coisa muito específica da minha mãe, não sei se vocês vão entender. Mas é tipo assim, é metida, ela se acha, sabe? Não sei o quê, acha que pobre coitada, mas, sabe assim? Porque eu sempre tive uma visão, assim, de coisas que eu queria pra minha vida, que talvez essas pessoas não pensasse dessa forma. E elas achavam que, tipo assim, eu sonhava muito alto, tá entendendo? É tipo isso, mais ou menos isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Espero que vocês consigam me acompanhar. E as pessoas achavam que eu sonhava muito alto, que eu tinha os pés muito fora do chão, entendeu? Eu sempre dizia assim... Eu fui criada, eu nasci e fui criada dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, no Rio. Não foi no morro, não vim do morro, foi uma favela baixa. E não foi uma favela assim, tipo, dessas que a gente conhece, tipo, Complexo do Alemão, Vidigal, Rocinha, que é uma favela grande, onde você tem tudo dentro, onde é perto da Zona Sul, onde você consegue ainda ter contato com alguns gringos, algumas pessoas, alguns estrangeiros, você consegue ter trabalho com um pouco mais de facilidade. Não. Eu fui criada em Campo Grande, a comunidade em Campo Grande, e foi num lugar, quando minha mãe e meu pai, eles se mudaram pra lá e começaram a construir a casa, ele era um lugar assim, que não tinha nada, só tinha mato, sabe? Sabe quando as pessoas têm essa expressão de, quando eu vim pra cá só tinha mato. É, tipo isso mesmo, lá onde a gente morava. Quando a gente chegou lá só tinha mato. Não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha nada. E a gente começou a construir a casa da gente do zero. Tipo, meu pai mesmo construía, meu pai trabalha com obra até hoje, e ele começou a construir um quarto com banheiro, e daí aquele quarto com banheiro era cozinha, quarto, banheiro, sala, tudo. E daí minha mãe engravidou dos meus irmãos, eu tenho 2 irmãos gêmeos,
E daí ele precisou ir aumentando a casa. E daí ele foi construindo cômodo por cômodo. Não foi uma casa que foi construída assim, toda pensada, estruturada, sabe? Foi meio que construído um cômodo aqui, outro cômodo ali, e daí virou sala, daí o outro antigo virou um quarto, e daí precisou mudar o banheiro de lugar, e daí com o tempo foi vendo que precisava construir outro banheiro, e daí precisou fazer uma varanda, daí quebrou a varanda e aumentou a cozinha. Sabe assim, foram coisas que foram assim construídas com muito sacrifício, com muito assim, apertava daqui, sabe? Assim, a gente não foi uma família que a gente tinha muita grana. Tanto que lá em casa, até hoje em dia, então, muita gente fala, ai, porque a pessoa passou fome. Tipo assim, gente, eu não lembro de ter passado fome na minha vida. Não me lembro, acho que isso não aconteceu, mas eu me lembro de passar necessidades, sabe, assim, necessidades, assim, no caso de, a criança queria um iogurte, não tinha, queria um biscoito recheado, você não tinha. Eu lembro que minha mãe fazia a compra do mês, e quando ela já tinha meus irmãos, né, ela comprava um pacote de biscoito recheado para cada um por mês, e aquele biscoito tinha que durar. Normalmente não durava não, né? A criança, né, vai comendo e normalmente não durava. E meus pais são casados até hoje, morávamos nós três. Só que a minha mãe, ela parou de trabalhar depois que ela teve meus irmãos. E daí ficou meu pai sustentando toda a casa. E aí aquela coisa toda, né? Família simples, assim, sendo criada, enfim. Com muito pouco mesmo, gente. Tipo assim, a gente pegava roupa do bazar da igreja pra usar, usava muito cesta básica. Lá em casa eu lembro que a gente não passou, como eu disse, a gente não passou fome, mas a gente tinha o básico, a gente tinha um arroz, o feijão, uma salsicha, o arroz, o feijão, um ovo, a gente tinha uma salada, sabe assim, a gente tinha muito básico, tanto que eu não sei se foi por esse motivo ou não, acredito que não, mas eu sou uma pessoa que hoje em dia eu não necessito tanto de comer carne, um bife, uma carne de panela, não é uma coisa que eu tenho na minha casa, entendeu? Que eu preciso ter, que eu vou no mercado e falo, ai, vou comer uma carne hoje. Não é uma coisa assim que pra mim, sinto falta, entendeu? Mas pra mim é importante ter uma salada, legumes, não que eu seja fitness, porque eu não sou, tá, gente? Como açúcar pra caramba, tudo meu tem açúcar e chocolate, doce, enfim. Então, aí minha vida foi assim, foi muito com o básico. Mas a minha mãe, ela sempre fez questão que a gente sempre estivesse sempre arrumado, sempre vestido bem. Não sei porquê, talvez ela achava que, já que a gente não tem o que a gente quer em casa, não tem uma casa tão confortável, não tem, pelo menos os meus filhos, eles vão estar bem vestidos. E aí a gente sempre andava arrumadinho, entendeu? Aquela coisa toda, do jeito que a minha mãe, ela podia oferecer pra gente, né? Então foi assim, eu fui crescendo, e aí aquele ambiente começou a me incomodar, um ambiente muito cômodo. Eu via as pessoas do meu bairro, as pessoas que moravam lá, pareciam estar muito acomodadas. Eu posso até ser apedrejada por isso, mas, gente, é a minha experiência, tá? Talvez a sua experiência tenha sido diferente da minha, mas a minha experiência é essa. Então, assim, eu via que as pessoas estavam muito acomodadas, as pessoas, elas conseguiam um trabalho na própria comunidade, às vezes, que eu não julgo, é claro, você tem que pegar o que vier, mas, assim, eu comecei a ver que, tipo, e ficava lá e não prosperava, sabe, assim, e ficava aquele looping infinito de, tipo, as gerações, elas iam se repetindo e aqueles ciclos iam se repetindo e repetindo e repetindo. E eu ficava assim, cara, não é isso que eu quero pra minha vida? Eu não quero. E eu passava muita dificuldade, gente, já cansei de passar perrengue, ia pegar o ônibus, porque lá onde eu morava não era um lugar assim que eu tinha condução, ônibus, metrô, essas coisas, não tinha, entendeu? Então, assim, e como era comunidade, tinha época que nem ônibus tinha, entendeu? Teve muitos anos, inclusive, que a gente não tinha ônibus lá. Anos, que não tinha ônibus. Os ônibus, quando teve, botaram fogo, enfim, coisa de comunidade, né? E, enfim, ninguém queria mais ter ônibus lá dentro. As empresas não queriam colocar ônibus pra lá.
Hoje em dia eu acho que voltou pelo menos uma linha, mas mesmo assim é bem ruim ainda. Então as combis na época explodiram, né? E começou a pegar, a gente pegava Kombi e pagava Kombi como se fosse Kombi, van, então hoje em dia é van. Mas na época era Kombi e a gente pagava o mesmo preço que a gente pagava no ônibus, não tinha diferença nenhuma. E daí eu peguei, fui arrumando meu trabalho, meu primeiro trabalho foi no centro. Não minto, gente, tô pulando aqui fases, tá? Eu com 15 anos, ainda na escola, eu fui trabalhar com a minha tia. A minha tia tinha uma loja de decoração e de festas, sabe? Essas pessoas que organizam festas e eventos lá em Campo Grande. E daí ela tinha um escritório de edição de vídeos. E ela falou, por que você não aprende a editar e você pode ganhar um dinheirinho? Aí eu falei, legal, né? Eu já gostava de computador, tinha um computador em casa, era bem no iniciozinho, assim, que a galera da comunidade começou a ter computador, porque provavelmente a galera que era classe média e tal, já tinha computador, já era uma coisa normal. Mas assim, eu com 16 anos ganhei meu primeiro computador. Então, assim, eu comecei a me interessar mais e mais, aí eu aprendi a fazer as edições. Só que, né, gente, pessoa com TDAH, como eu, que sempre teve presente na minha vida, eu não tenho como não comentar sobre isso em todo vídeo, eu cometia muitos erros, enfim, arrumava, às vezes os clientes davam problemas gigantes com os clientes, a minha tia não tinha muita paciência comigo, entendeu? Mas mesmo assim eu ainda aguentando, saía da escola, ia pra escola de manhã, saía da escola acho que 11 horas, 11h30, ia direto pra lá, ia a pé mesmo, que não era muito longe, ia direto pra lá e começava a trabalhar. Às vezes eu saía de lá, já aconteceu de eu sair de lá meia-noite e ter que ir pra escola no dia seguinte. Era puxado, assim, pra uma menina de 15, 16 anos, era bem puxado. Enfim, ia pra escola e fiz isso durante mais ou menos 2 anos. Foi assim, foi quase até o final do meu ano letivo escolar. E daí, quando eu fiz 18, consegui um trabalho numa central telefônica, né, telemarketing, e comecei a trabalhar lá. E daí foi muito legal, porque aí eu já saí da comunidade, saí de Campo Grande e consegui ter contato com outras pessoas do Rio de Janeiro. Pessoas que moravam em todos os lugares do Rio de Janeiro. E daí eu já pude ter outra visão, outra perspectiva, entendeu? Porque assim, as pessoas falam muito sobre bolha, quando falam sobre pessoas ricas, pessoas de classe média, vivem na sua bolha. Mas o pobre, a galera da comunidade também vive numa bolha. Eu sei porque eu vivi numa comunidade e eu sei que eu vivia também numa bolha, entendeu? E essa bolha às vezes impede deixa a gente um pouco cego para as oportunidades que a vida tem pra gente, entendeu? E eu falo isso sem medo de mentir, gente, experiência própria. Cara, pessoas têm experiências diferentes. Essa foi a minha experiência, entendeu? Não tô dizendo que eu sou melhor que você porque você não teve essa oportunidade, entendeu? Ou você não conseguiu enxergar a vida da mesma forma que eu enxerguei. Mas essa foi a minha experiência. E eu trabalhando lá, e eu falei, caramba! Chocada! Não era por causa do salário, mas era por causa do ambiente. Era muita gente de vários lugares do Rio de Janeiro. Eu tava na Disney, sabe? Uma menina do interior, do Rio, de Campo Grande, não era nem interior, mas assim, dentro daquela comunidade, que tava acostumada a ir no centro de Campo Grande, no máximo, de repente está no centro do Rio de Janeiro, cercada de prédios gigantes, com pessoas de todos os lugares do Rio. Nossa, eu tava na Disney, eu tava maravilhosa, sabe, assim? Tava super feliz. E daí eu comecei a conversar com muitas pessoas e comecei sabe? Mas até então eu era muito imatura. Então eu tava achando tudo muito Disney, nossa, festa, blá blá blá, e paquera, e enfim. E, é claro, eu tive muitos amigos nessa época, eu trabalhei lá 2 anos e meio, mais ou menos. E daí foi muito legal, foi uma experiência muito legal mesmo. E, enfim, saí de lá, fiquei um tempinho sem trabalhar, fui, enfim, dedicando, malhando, fazendo outras coisas. Não tinha muita responsabilidade nessa época, não. Daí meu dinheiro acabou, né? Precisava trabalhar de novo e consegui um trabalho numa drogaria.
Foi em 2011 que eu consegui esse trabalho, mais ou menos. E daí eu comecei a trabalhar na drogaria lá em Campo Grande. Quem me conhece de Campo Grande sabe onde é essa drogaria, sabe o nome, sabe tudo. Não vou falar onde é, não, porque eu quero falar um pouco mal do lugar também. E daí era um trabalho assim que eu trabalhava como atendente no balcão de remédios. Então, assim, gente, muita coisa hoje em dia eu sei de remédio. Foi lá devido eu ter trabalhado lá. E daí era só você ler a receita, pegar o remédio na prateleira e entregar pro cliente. Saber se a receita tá certinha, lá tem as regras e tudo, né? Entregar o remédio pro cliente. A princípio, era um trabalho simples. Só que o problema é que a gente tem 1 milhão de remédios na farmácia. E daí você tem que organizar muito bem organizado para você saber onde está cada um. E além do mais, as receitas eram escritas à mão naquela época. Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas eram escritas à mão. E sabe como é que é a letra do médico, né? É a letra assim, você tem que adivinhar o que tá escrito. Enfim, consegui, trabalhei lá um tempo. Aí nessa época eu tava solteira também, então era muita festa, muita bebida, chegava de ressaca no trabalho e tal, não sei o quê. Mas, enfim, consegui ficar lá. Meu patrão na época era muito pouco salário, tá, gente? Não era pouquíssimos. Eu nunca ganhei muito bem na minha vida, assim, quando eu trabalhei no Brasil. E meu patrão tratava a gente super mal, sabe? Assim, tratava a gente como se fosse, sabe, assim, gentinha. Ai, esse povo aqui, sabe, assim. Tratava a gente super mal mesmo. Era péssimo, assim, ficava um mó climão quando ele chegava lá na loja, entendeu? Não sei se alguém vai se identificar com isso, se ainda existe esse tipo de patrão por aí. Acredito que sim, mas é uma merda. Ai, desculpa a palavra. Então eu fui trabalhando na farmácia que eu encontrei uma pessoa. Muita gente conhece essa história, eu conto essa história pra muita gente, mas eu quero deixar registrado aqui também, porque é a história da minha vida. E foi aí que foi a minha virada de chave. Trabalhando lá, a gente encontrava com muitos representantes da indústria farmacêutica. Então as pessoas iam lá, as pessoas bem vestidas, com uma maleta, sabe, assim, às vezes uma malinha, assim, empurrando. Chegava lá, assim, com uma roupa social, sempre muito bem bonitos, sempre falando muito bem. E eu falava assim, caramba, um dia eu queria trabalhar assim, arrumado, sabe? Assim, carro da empresa, sabe? Então eu sempre falava assim, que eu achava interessante esse trabalho. Eles iam lá para poder oferecer remédio, né, pro comprador comprar. Esse é basicamente o trabalho deles. Apresentar novos remédios, novos produtos pra gente. Não só remédio, mas produtos em geral. E fazer com que a gente vendesse mais também, né? Aí dava uns agradinhos, dava umas amostras grátis também pra gente. Eu adoro amostra grátis, gente. Nossa, nessa época eu tinha várias. Aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim uma vez: por que você trabalha aqui? Aí eu falei assim: porque eu preciso de dinheiro, é meu trabalho, né? Nossa, mas você não acha que você consegue coisa melhor? Muita gente ficaria ofendida com esse tipo de comentário hoje em dia. Mas foi esse tipo de comentário que fez eu abrir a minha cabeça de um jeito e mudar a minha vida pra sempre. Foi o que fez eu quebrar o ciclo da minha família. Aquele ciclo de, tipo, a mesma vida, com muito sacrifício, com muito perrengue, vivendo com o básico, enfim. Foi isso que fez eu quebrar o ciclo. Então eu cheguei pra ele e falei assim: como assim? O que você quer dizer? Ele falou: cara, você pode conseguir um trabalho melhor, num lugar melhor pra ganhar mais, você é bonita, você é simpática, eu acho que você é boa de vender. Então, assim, por que você não tenta entrar aqui pra indústria farmacêutica? Aí eu: não, acho que... será? Como que eu faço pra conseguir, então? Então, não sabia fazer a menor ideia. A internet naquela época não era tão assim como é hoje, né? Não era tão fácil, assim, principalmente pra gente que era pobre, né? Então, assim, na época, acho que eu tinha... Era Nextel, né? Naquela época, assim. A gente tinha esses celulares, assim. Então, na internet tinha esses celulares. Muito mal tirava foto. Nem sei se o meu tirava foto. Acho que era a época que tava começando o smartphone ainda.
pouca gente tinha, era uma coisa assim que não era muito falada ainda. Então eu falei pra ele, sim, eu me interesso, sim, eu quero ganhar mais, eu quero andar assim bem vestida também, ter o carro da empresa. Ele falou assim, ah, mas você tem carteira de motorista? Eu falei assim, eu tô tentando tirar, na época tava assim, tava difícil pra eu passar na prova. Então eu falei, tô tentando tirar. Ele falou, pô, se você tiver carteira de motorista, você faz faculdade? Eu falei, não faço faculdade. Ele falou, aí fica difícil de eu te ajudar, né? Porque você precisaria pelo menos estar cursando a faculdade e ter sua carteira de motorista. E daí eu falei assim, tá, mas a carteira de motorista já tá no caminho, eu já tô tentando tirar. E a faculdade, a gente pode tentar, eu posso me inscrever. E eu falei assim, sabe? E deixei pra lá. Achei que tinha deixado pra lá, né? E daí eu fui pra casa e fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, caramba, o que esse cara falou é verdade. Por que eu tô trabalhando lá? Eu posso conseguir outra coisa melhor. Na época eu tinha 22 anos. Não, pera. 22 anos. Eu tinha 22 anos nessa época. E eu falei assim, caraca, é verdade o que esse cara tá falando, faz sentido. O que eu tô fazendo aqui? Daí, eu lembro do mês, foi em abril que ele falou isso comigo. Quando foi em maio, eu fui e me inscrevi na faculdade. Gente, eu cheguei lá na faculdade sem fazer a menor ideia do que eu ia estudar. Que um mês antes, eu não tava nem pensando em estudar, não tava pensando muito menos em fazer faculdade. E ele chegou pra mim e falou isso. Aí, foi a virada de chave na minha vida. Cheguei na faculdade, eu trabalhava no shopping na época, e tinha uma faculdade em cima, assim, no andar de cima, era no shopping mesmo. Cheguei lá e falei, eu quero me inscrever pra faculdade. Ah, mas você fez o Enem? Eu falei, não fiz. Ah, se tivesse feito o Enem, você ganhava desconto. Eu falei, não fiz o Enem, dei mole. Aí ela falou, mas você pode fazer uma provinha aqui e você ganha um descontinho se você tirar uma nota boa, uma redação. Eu falei, tá bom, faço a redação. Eu não era muito boa, assim, de redação naquela época, mas eu falei, fiz. Aí fiz a redação e tal, eles me deram 20% de desconto na faculdade. Acho que qualquer um que fizesse a redação ganhava 20%, independente se for boa redação ou não. Mas eles davam um tema e você fazia a redação. Daí eu fiz a redação e ganhei 20% de desconto. Gente, esse vídeo tá ficando muito longo, mas eu preciso contar os detalhes dessa história. Consegui, entrei pra faculdade. No semestre seguinte, né, em agosto, eu entrei pra faculdade. Comecei a faculdade e ele chegou lá depois. Ele não ia sempre, ele ia de vez em quando lá, ele e outros, né. Chegou lá e falou, e aí? Eu falei, cara, deixa eu contar. Me inscrevi pra faculdade, vou começar em agosto. Aí ele falou, mentira. Eu falei, sério, cara. Quero trabalhar com isso, quero entrar nisso. E independente se vai entrar ou não, acho que tá na hora de eu fazer a faculdade. Tá na hora, já esperei muito. Ele falou isso aí, muito bem. E daí eu comecei a fazer faculdade de comunicação e descobri que eu era péssima em falar português. Foi a primeira coisa que eu descobri. Eu falei assim, gente, eu não sei minha própria língua. Eu falei errado, eu escrevo errado. E daí, enfim, várias coisas foram abrindo pra mim, assim. Eu falei, nossa, mas eu tive uma educação tão ruim, ou eu fui uma aluna tão ruim, assim, que eu não consegui aprender direito a minha própria língua. Daí, enfim, comecei a faculdade, eu vou dar uma acelerada agora, gente, pra poder chegar onde eu quero chegar. E daí eu comecei a faculdade, blá, 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 e daí conheci meu ex-marido. Meu ex-marido que era meu professor. E daí a gente começou a ficar, e aquela coisa toda. E daí, na época, ele teve que sair de lá, porque a gente começou a namorar. E logo em seguida a gente casou muito rápido. E eu fui morar com ele. E daí, tipo, minha vida mudou, porque ele tinha condições financeiras muito melhores do que a minha. E talvez tenha sido isso que fez com que... Não tô falando que eu sou interesseira, nem nada disso. Mas foi uma coisa que foi, sabe assim, que meio que casando com a outra. Eu vivia uma situação complicada na minha família, no lugar onde eu morava. Já estava tentando mudar de vida, porque entrei pra faculdade, estava procurando trabalho, tirando carteira de motorista e tudo isso.
Conheço ele. Ele chega pra mim e fala, não, eu moro sozinho, tenho uma casa e eu quero que você venha morar comigo, eu quero te dar uma vida melhor, enfim, aquela coisa toda, né, gente, de menina de 22 anos que imatura. Mas enfim, foi isso que eu precisava pra poder dar um impulso na minha vida, um impulso, assim, em questão, assim, de conhecimento, em questão de iniciativa e tudo. E daí eu fui morar com ele em 2014, se eu não me engano, daí já passou um ano, né, de faculdade. Em 2014 eu fui morar com ele e a gente começou, aí minha vida mudou realmente da água pro vinho. E a gente viajou muito, a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi para vários lugares. Eu continuei estudando, depois eu comecei a trabalhar numa loja no shopping, loja de roupa feminina, para poder ganhar um dinheirinho extra, para poder ajudar minha família. Porque até então ele pagava as coisas para mim e tudo, mas a minha família, eu precisava ajudar a minha família também. Eu não podia só ter uma vida boa e deixar minha família, entendeu? Passar um perrengue. Não era justo, eu achava que não era justo. Então eu comecei a trabalhar e o que eu trabalhava, eu ajudava minha família, da maneira que eu podia. Não era muito dinheiro, não, era pouco, ganhava comissão, ganhava um salário da loja. E então aí teve uma época que eu parei de trabalhar de novo, aquela coisa, né, de relacionamento abusivo, né? Tive que parar, porque ele pediu pra eu parar, e daí ele abriu uma empresa de aluguel de malas, trabalhei numa empresa de aluguel de malas, apareci na TV e tudo, como microempreendedora. Só que a empresa no nome do meu ex-marido. Então, quando a gente se separou, que aí eu já pulo pra 2016, ele ficou com a empresa. Ele teve que ficar, não podia ficar, né? Tava no nome dele, a empresa e tudo. Eu gerenciava tudo, fazia tudo, era eu e eu. Mas a empresa no nome dele, eu tive que devolver tudo. E saí com uma mão na frente e outra atrás, de volta pra Campo Grande, pra morar com a minha mãe. E daí aquele lugar já não me cabia mais. Já não tinha mais o meu quarto, com as minhas coisas, com a minha cama, tudo meu. E eu tava de repente, com todas as minhas coisas numa mala. Pulei muito, tá, gente? Porque pra não ficar... Já tá ficando longo demais esse vídeo. E então fui morar com a minha mãe, 2016, né? Voltei a morar com minha mãe, tava no final da faculdade, dei uma corrida, terminei a faculdade no final do ano de 2016. E em 2017 eu tava desempregada e morando com os meus pais. E daí eu já não queria mesmo aquela vida. Porque eu já tinha conhecido outra vida. Eu já tinha minha casa com meu conforto, do meu jeito, entendeu? Eu tinha minha liberdade e de repente eu tava morando com a minha mãe sem a liberdade que eu tinha, sem o meu conforto, e daí eu já não queria de jeito nenhum. Eu falei, não quero isso pra mim, não quero isso pra mim, não quero isso pra mim. Eu tava trabalhando numa loja no shopping de roupas masculinas, que também sofri assédio, sofri tudo de podre, assim, que você possa imaginar. Eu sofri naquele lugar. É uma loja bem famosa no Rio de Janeiro. Começa com R, termina com A. Só trabalha homens, loja de roupa masculina. Que é completamente machista, completamente... Assim, gente. Sofri muita coisa naquele lugar. Muita coisa mesmo. E graças a Deus que eu fiquei 3 meses só. Acho que eu nem queria ficar mais. Enfim. E daí eu saí de lá, fui trabalhar numa loja de... Não, daí eu trabalhei com muita coisa. Trabalhei entregando panfleto no centro do Rio. Trabalhei vendendo ingresso para uma partida de tênis. Partida de tênis lá no Santos Dumont, no aeroporto. Trabalhei lá 15 dias. E depois eu trabalhei numa loja de carros. Porque era tipo contrato curto, sabe? 15 dias só. Aí depois fui trabalhar numa loja de carros do marido de uma amiga minha, que você não tinha salário, você só ganharia o que você venderia por mês. Cada carro que você vendesse, você ganhava um valor X. Só que era muito difícil vender. Ainda mais eu, mulher, não entendia porcaria nenhuma de carro.
tava lá, às vezes vendia um carro por mês com muita sorte. E se não vendesse nenhum, além de estar gastando dinheiro de passagem e com comida, eu tava saindo só no prejuízo, entendeu? Às vezes nem ganhava nada por mês. E só ainda saía no prejuízo. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu saía toda suja, porque eu trabalhava assim no meio da rua, os carros passando, sabe? Assim, levantava uma poeira, ficava com o corpo todo sujo. Chegava em casa, tomava banho, saía aquela água marrom do meu corpo. Gente, eu passei cada perrengue, você não tem noção. Quem vê assim nem pensa, né? Nem pensa. Diz que a pessoa deu sorte na vida ainda. Não sabe da missa a metade. Então, aí eu fui e falei assim, beleza, na época fiz uma cirurgia, tive que fazer uma cirurgia, e daí eu saí de lá, fiquei, né, de repouso e tudo, e daí não voltei mais, depois da cirurgia. Acho que eu voltei, ainda trabalhei uma semana, 15 dias, mas não quis ficar mais não. E nesse meio tempo, né, Tinder bombando e tal, pessoa solteira, vários dates e tal, encontrei quem? Encontrei meu marido, meu atual marido. E daí eu já sabia o que eu queria. E ele também. E todas as vezes que eu tinha date, assim, eu sempre pegava e falava, olha, eu quero casar, eu quero ter filho. E eu quero viajar o mundo. Esses são os meus objetivos de vida. E independente de ter filho ou não, eu gostaria de viajar o mundo. E meu marido chegou pra mim e falou, eu também. É isso. Casou. Deu match. E daí a gente resolveu que a gente ia ficar junto e tal. E ele já morava na Noruega há 6 ou 7 anos naquela época. Eu não sabia nem onde ficava a Noruega no mapa, pra ser sincera. Nem isso, gente. Pessoa super ignorante do interior. Nem sabia onde ficava a Noruega no mapa, não sabia que língua eu falava, não sabia de nada, não sabia de cultura, não sabia de nada. Absolutamente nada. Não sabia se era frio, se era calor, não sabia. Eu falei, caramba, onde é que fica a Noruega? Aí ele mostrou algumas fotos, alguns vídeos, mas eu, enfim... Cheguei em casa, fui pesquisar um pouco mais e tudo. E daí ele falou, não, porque se a gente ficar junto, você vai ter que morar comigo lá. E eu falei, óbvio que eu quero morar com você. Tipo assim, eu quero sair daqui, me tira daqui, pelo amor de Deus, que aqui não tá dando certo. Tá dando tudo errado nesse lugar, nesse país, nessa cidade. Enfim, na minha vida tava dando tudo certo. Tava dando tudo errado lá. E eu não queria mais aquilo pra mim, entendeu? Eu já tinha passado muito perrengue, eu já tinha passado muita coisa e eu já tinha tentado de tudo, gente, de tudo, não tava dando certo. Eu tava formada e sem emprego. Que coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo quando eu comecei a faculdade. Formada e desempregada. Enfim. Aí eu peguei, também já tinha me decepcionado demais com o homem, né? Eu falei, tá bom, agora é tudo ou nada. Ou eu vou pra Noruega com a cara e a coragem e conheço melhor esse cara e a gente vê se vai dar certo, ou eu fico aqui do mesmo jeito. E daí a gente começou a namorar e aconteceu várias coisas, ele sofreu acidente, tive que ficar com ele no hospital, blá 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 blá. E daí ele precisava de alguém pra voltar com ele pra Noruega. E daí quem foi essa pessoa? Euzinha aqui, né? Que tava desempregada, que não tinha nada a perder. Eu falei, por que não? Né? Vou com você pra Noruega e daí eu te ajudo lá, né, na sua recuperação e tudo, faço comida, limpo a casa e tal, e a gente se conhece um pouco mais, né? Então achei boa, assim, a oportunidade, tanto pra mim quanto pra ele. E eu vim pra Noruega, a gente começou a se conectar mais e mais, a gente foi se gostando, e daí a gente foi, sabe, pegando carinho um pelo outro, amor, e a gente resolveu que a gente não ia mais se largar. Foi isso, gente. E daí a cada 3 meses eu tava vindo pra Noruega e ficava 3 meses. Cada 3 meses até... Fiz isso durante 2 anos. Até que a gente casou em 2019. Em 2019 a gente casou. E daí em 2019 eu vim pra cá, em agosto. Então, muita gente me pergunta como que foi o processo do visto. Mas é tipo assim, quando você casa com um norueguês, vamos dar um exemplo. No caso do meu marido, é um pouco diferente, porque ele não é norueguês, mas ele já tinha um emprego fixo aqui na Noruega. Ele estudou aqui na Noruega e ele já tinha um emprego fixo. Então era como se fosse norueguês, entendeu? Ele entrava como se fosse nisso. E daí as regras eram quase as mesmas. Você tinha que ter um trabalho fixo, 100%, né? Que ganhasse um salário razoável, que desse para sustentar uma outra pessoa no período que a pessoa não tivesse emprego. E daí
você tem que tudo comprovar, né? Que você tem esse trabalho fixo, enviar enfim, para um site aí que tem, UDI, que se chama UDI. E daí você pede, a gente já estava casado nessa época, daí você vai pagar um valor mais ou menos equivalente aos 5 mil reais, se eu não me engano. Acho que ainda tá o mesmo valor, pode estar um pouquinho mais caro, mas eu não tô lembrada agora. E daí você paga esse valor e daí você espera. Não é porque você pagou, quer dizer que você vai ter o visto. Você tem que esperar, porque eles vão analisar a sua ficha, analisar realmente. Ah, eles casaram realmente, os dois são brasileiros, ele veio para estudar primeiro na Noruega, ele tem um trabalho fixo, eles se conheceram no Brasil enquanto ele estava de férias. Então, tipo assim, tem um contexto que faz sentido pra eles, entendeu? Não é tipo assim, você conhecer uma pessoa na internet, sabe assim, não é bagunça, assim. Então, assim, tem que ter um contexto que faz sentido. Você faz uma cartinha contando a história do casal, de como o casal se conheceu. Então, tem que fazer sentido pra eles. Fala, faz sentido, eles se gostam, eles se conheceram, eles dois são brasileiros. Então, faz sentido eles ficarem juntos. Então, tem que fazer sentido pra eles. Então, daí, eles dão um prazo de 3 meses pra sair o seu visto. Quem é turista, gente, pode vir pra Noruega sem visto, só com passaporte. Pode ficar 90 dias. Não é 91, porque eu tive problema também com isso. 91 dias você fica barrado lá na polícia, né? Você fica barrado. Então, assim, são 90 dias se você quiser vir pra Noruega e passar um tempo aqui longo. São 90 dias que você tem como turista. Foi o que eu fiquei antes de me casar, né? Então, eles avaliam tudo isso. E pra você morar aqui, você precisa ter um visto de permissão pra morar aqui. Se você não tiver esse visto, além de você não ter permissão pra morar aqui, se você resolver vir como turista e quiser ficar, você não vai conseguir ir pra um hospital. Você não vai conseguir um trabalho, porque ninguém contrata aqui da forma ilegal, entendeu? As pessoas contratam aqui direitinho, tem que ver direitinho, contrato. É tudo muito certinho, as pessoas aqui são muito corretas, são chatas até, entendeu? Seguem a lei muito à risca. Tem um ou outro que não, mas assim, a maioria segue a lei à risca. E então, assim, era muito difícil, você não ia conseguir fazer nada, entendeu? Você não ia conseguir tirar uma carteira de motorista, você não ia conseguir comprar um carro, você não ia conseguir nada porque você precisa do número do serviço social, que é o CPF daqui. E pra você ter esse número, você tem que ter permissão pra morar aqui. Como turista, você não tem esse número, entendeu? Então tem isso também. Então, assim, quando eu recebi o meu visto, não demorou muito, não. Eu tive que traduzir todos os meus documentos, teve aquela parte burocrática toda, que lá no site pede, traduzir, autenticar Ai, gente, no cartório, essas coisas todas, né? É muito dinheiro que vai. Mas, enfim, fiz isso tudo. Eu vim pra Noruega em agosto de 2019. Fiquei aqui. Ou seja, não tinha nem roupa, não tinha emprego e não sabia falar a língua. Tipo assim, completamente perdida, né? E daí eu fui direto, comecei o curso de norueguês. Com 15 dias que eu tava aqui, eu já comecei a falar norueguês. Comecei a falar não, comecei a aprender, né? Falar não. Comecei a aprender. Só que eu tinha feito um cursinho no Brasil, então eu sabia o básico, assim. Mas eu não tive tempo de praticar no Brasil. Só fiz um curso, assim, que era uma vez na semana, era muito pouco. Só pra eu poder entrar pra eu conhecer um pouco da língua, né? Pra eu não ficar totalmente assim, tipo, né? Então eu peguei e fui pro curso de norueguês, que também era gratuito pra mim, que meu marido trabalha aqui, enfim, tem várias regras que tem que seguir, senão você... Normalmente as pessoas da Europa que vêm pra cá só pra trabalhar, que não é casada nem nada, que tem esse acordo, né, com a União Europeia, elas têm que pagar o curso, aí pra elas não é de graça. Então, assim, cada caso é um caso, entendeu? No meu caso foi de graça o curso. E eu aproveitei, ia pro curso. E também meu marido conseguiu pra mim um trabalho na creche, que era do lado onde ele trabalhava. Então eu ia pro curso de norueguês de manhã, e nos dias que eu não tinha o curso, eu ia pra creche, trabalhava lá de graça. De graça, gente, juro pra vocês, eu ficava lá da hora que eu entrava de 8 às 4, se eu não me engano, de 8 às 3h30, trabalhando 100% de graça, completamente de graça, pra poder
tá imersa no idioma, entendeu? E aprender essa nova língua. Que era o que eu precisava, porque eu não sabia falar inglês também, naquela época. Então, eu comecei a aprender e daí foi fluindo, as coisas foram fluindo pra mim, tudo ficou muito mais claro. Eu comecei a me comunicar. Com 4 meses, 5 meses, eu já me comunicava em norueguês. Acho que com 3 meses eu já me comunicava, mas muito mal. Mas assim, 5 meses eu já começava a me comunicar com noruegueses, entendeu? De verdade, assim. 5 meses eu me comunicava com noruegueses, eu conseguia conversar, perguntar, sabe assim, ia na loja, ia no mercado, perguntava alguma coisa. Já comecei a me comunicar. E daí eu fiz o curso de norueguês durante 2 anos. E daí depois de 2 anos, quase 3, se eu não me engano, aí comecei a arrumar trabalho, né? Enfim, depois da creche eu arrumei outro trabalho. Aí fui sair de um, entrei em outro. E daí as coisas foram melhorando pra mim. Daí eu comecei a ganhar meu dinheiro e daí eu comecei as coisas começaram a melhorar, entendeu? Que eu também vou contar também a partir daí em outro vídeo pra vocês. Mas então, foi assim que eu cheguei aqui, gente, na Noruega. Eu casei com um brasileiro também. Quem sabe um dia, se ele tiver fim, ele aparece aqui pra vocês poderem conhecer um pouco dele. E faz pergunta pra eles também. Pra ele também, se vocês quiserem. Que ele responde, ele é meio tímido, mas de repente ele tá afim de aparecer aqui, né? E daí a gente é casado até hoje, eu vou fazer 4 anos que eu tô aqui na Noruega. Já me considero que eu entendo praticamente tudo. Posso dizer que eu entendo 80% do idioma, mais ou menos. 80%. E não entendo 100%, não. Não, gente, tem coisas que ainda eu fico assim... Isso aí eu nunca ouvi falar, sabe? Assim, que eu tenho que pesquisar, que eu tenho que procurar saber, mas eu acho que sempre vai ser assim. Eu acho que nunca vai ser 100%, entendeu? Eu acho que eu sempre vou ter que pesquisar, saber de alguma coisa, assim. Sempre. Eu não sou norueguesa, sou brasileira. Minha língua mãe é outra. E tudo bem, tudo bem. Não precisa ser 100% também. Mas eu me esforço pra eu falar cada dia melhor, entender cada vez melhor, aprender um pouco mais sobre a cultura. É verdade, sim, até postei um vídeo no Instagram esses dias falando que a gente tem 2 personalidades. Uma quando a gente fala a nossa língua materna e outra quando a gente fala outro idioma. A gente é bilíngue, né, no caso. A gente tem 2 personalidades. Normalmente é assim que funciona. Pelo menos comigo foi assim que aconteceu. Por causa das culturas, né? Diferentes culturas. Uma piada que a gente faria em português soaria muito constrangedora em norueguês. Entendeu? As pessoas não entenderiam, as pessoas não achariam engraçado. Palavras que a gente usa demais, palavrões, ou então até palavras assim que a gente usa aqui não faz o menor sentido, entendeu? Então, a nossa maneira de gesticular, a nossa maneira de sorrir, a nossa maneira de ser tão legal, aqui às vezes pode soar como carência, pode soar como, sabe assim, a pessoa tá se intrometendo aqui onde não deve, sabe assim? Então, assim, a gente acaba adquirindo 2 personalidades, sim. Com certeza, em norueguês, eu sou uma pessoa muito mais séria, uma pessoa que sorri sem mostrar os dentes, né? Tem isso. E em português, não. Em português, eu sou uma pessoa muito mais alegre. É claro que eu falo português só em casa com meu marido, né? Então, assim, fica um pouco limitado também de eu ser eu mesma às vezes. Mas quando eu vou no Brasil, na primeira semana eu fico tudo assim. Porque estão encostando em mim, sabe? Assim, é porque aqui as pessoas têm muito essa coisa de... Eu vou falar isso também em outro vídeo, sabe? Assim, de como são os noruegueses no dia a dia, de como eles são, entendeu? Eu acredito que esse vídeo aqui não vai ter muito corte, porque eu tentei contar, assim, de maneira mais rápida possível. Então, se eu cortar, eu vou acabar cortando alguma coisa, assim, que eu gostaria de falar pra vocês. Mas é isso, gente. Foi assim que eu cheguei aqui na Noruega. Vocês conheceram um pouquinho da minha história de vida, bem resumida mesmo. Resumi o máximo que eu consegui.
Mas é isso, espero que agora vocês conheçam um pouquinho mais da Tatita aqui, que veio aqui pra Noruega. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!